Olá, tudo bem? Sou o professor César Santos e vim aqui para a gente ter uma aula sobre Libras. Hoje, então, nós vamos falar sobre Libras, né? Essa língua brasileira de sinais, tão importante, tão socializada, tão fundamental, gente, para essa cultura do surdo, né? Para auxiliar o surdo nessa comunicação com o dia a dia. Então, já começo já espelhando para vocês, gente, os slides, né? Um pouco da história desse surdo, né? Para a gente conhecer um pouco. A gente sabe que teve um período de muito preconceito em relação a isso. Claro, que até hoje a gente tem preconceito, imagina antigamente. Então, a gente teve várias antíteses em relação a esse período sobre Libras. A gente teve um período que eles eram vistos como anormais, como doentes, né? Como pessoas que eram aberrações, né? Tanto que eles já chegaram a ser de divindade a aberração. Por que isso? Porque teve alguns períodos da história que eles achavam que o surdo era espiritualizado e por isso que não ouvia as palavras profanas do mundo. Mas esse foi um período muito curto. A maioria das vezes, né, quando a gente elenca, quando a gente fala do surdo, é um período de preconceito, de marginalização, de não achar que ele vai ser capaz de aprender, que ele vai ser capaz de se socializar, né? Então a gente sabe que essa história nossa é marcada por várias questões que envolvem isso, né? Então é bem importante a gente ver essa questão, a gente analisar tudo isso. A gente sabe, gente, que o surdo sempre existiu ao longo da história, né? E os impactos, né, educacionais, né, a revolução industrial, né, a revolução educacional, ou seja, todas essas revoluções que marcaram os períodos, né, da nossa história, fazem um impacto muito importante em relação à cultura surda. Aí vocês vão me perguntar, professor, por que isso? Porque somente quando se pensa, a partir de 1880 em diante, começa a se pensar em utilizar esse surdo para uma mão de obra, pensar em utilizar o surdo para outras questões, né? Então a gente vai ver, gente, como são esses impactos que acontecem na nossa história. Por exemplo, a gente tem um período da história que foi proibido o uso da língua de sinais. Então isso é muito interessante, a gente sempre vê, sempre a gente pontuar, sempre a gente analisar sobre isso. Até chegar, né, gente, no contexto que a gente tem hoje, né? Desse bilínguismo que realmente faz parte da realidade do surdo, saber e entender essa questão, tá? Então, isso, gente, é muito interessante quando a gente fala, né, dessa questão da língua brasileira de sinais. Lembrando, gente, que é um direito do surdo, né? Além da língua portuguesa, a gente também tem direito à língua indígena e também à língua brasileira de sinais. São direitos garantidos por lei que o surdo tem direito. Falando um pouco mais dessa história, né, gente, como eu falei para vocês, a gente tem no século XVI as primeiras tentativas de educação do surdo, tentando fazer com que eles tenham uma proposta de desmutização da pessoa surda, ou seja, fazer o surdo falar. A gente tem um erro muito grande, né? As pessoas, enfim, têm um erro muito grande de achar que todo surdo é mudo. Não necessariamente todo surdo vai ser mudo, né? Surdez é uma coisa, mudez é outra. Então, no século XVI, gente, o primeiro enfoque deles realmente era ver essa questão da oralização. A gente sabe que tem muitos surdos que eles conseguem fazer leituras labiais, a gente sabe que tem muito surdo que ele é oralizado. O que significa falar que o surdo é oralizado? Significa falar, gente, que ele consegue falar, né? Porque ele tem todas essas pregas vocais prontas para se desenvolver. O que muitas vezes acontece é por não ser trabalhado de forma fonoaudiológica, ele acaba não conseguindo desenvolver a fala. Tá? Mas ele tem toda essa questão clínica, toda essa questão estrutural que pode dar funcionamento para isso. Por isso que um pouco da história, gente, eles fizeram também um enfoque clínico reabilitador, né? Para tentar reabilitar, para fazer inserir esse surdo na sociedade. Por que isso também aconteceu? A gente teve ao longo da história alguns personagens históricos, condes, duques, que eram surdos. Muitas vezes aconteceu isso, gente, até por questão patológica, porque muitas vezes se casavam primos de primeiro grau, parentesco, né, a questão do próprio parentesco, que acabavam aumentando a probabilidade da criança nascer surda ou se tornar surda.
Além, claro, né, gente, de tudo que acontecia nesse período. Várias doenças, vários fatores também que poderiam acelerar, né, a evidência, a probabilidade da criança ser surda, da criança estar com, vamos dizer assim, criança, sim, nascer surda, né, ou se tornar surda. Sempre importante ver isso. E daqui a pouco depois eu vou falar para vocês essas diferenças, tá bom? Então, gente, eles fizeram esse enfoque, né, com o trabalho do treino do uso da voz, nos exercícios de leitura labial. O surdo ele vai falar de uma forma diferenciada, depois que ele vai começar a criar um fortalecimento nas pregas vocais, que vai fazer com que ele fale de uma forma mais desenvolvida. Então, por isso que existe ainda essa marginalização de achar que o surdo ainda tem outras patologias. E não necessariamente ele vai ter outras patologias, tá? Necessariamente não quer dizer que vai ter isso. Então, gente, olha quantas coisas a gente vê ao longo da história. A gente tem um período, gente, também de renegação da língua de sinais, né, como possibilidade linguística. É interessante sempre a gente falar, gente, né, primeiramente, para a gente não esquecer que é língua brasileira de sinais. A gente, muitas vezes, a pessoa acaba colocando de forma errônea, é linguagem. Não é linguagem, é língua. Né? Depois eu vou explicar para vocês porque que a gente fala que tanto é língua brasileira de sinais. Então, gente, a história foi se modificando, foi se adequando, né? Foi falando sobre tudo isso. A gente teve uma declaração de Salamanca, que eu também gosto de pontuar, que ela é muito importante. Porque a declaração de Salamanca, né? Ela foi no ano de 94, então só para vocês verem, gente, como é novo ainda essa discussão. Olha que eu falei uma coisa do século XVI e agora eu estou falando de uma coisa dos anos 90 do século passado. Então, olha como são as mudanças, né, do século XVI para o século XX. Porque, como eu falei para vocês, ficou muito tempo essa questão das patologias, como a surdez, sendo jogada de um lado para o outro, não sendo trabalhado com uma importância, gente, de direitos humanos. A Declaração de Salamanca, ela veio primeiramente com essa propositura de falar da questão do direito humano, que é um direito humano, que é um direito individual, respeitar a cultura do surdo, respeitar o surdo, respeitar realmente a sua identidade. E a Declaração de Salamanca, ela já começa falando, gente, da importância, primeiramente, da gente conceituar esse surdo. Né? Porque o surdo é aquele que ele vai que ele vai ter, ele é um sujeito que aprende, que ele tem capacidade de aprender, só que ele vai usar outras experiências para aprender, outras formas de aprender, outras formas de conhecimento para que ele aprenda em relação a tudo isso. Né? Ele vai usar outras formas para desenvolvimento desse cognitivo, para desenvolvimento desse emocional, para esse desenvolvimento desse social. Por isso, que a Declaração de Salamanca ela se torna tão importante para isso. Ela também vai defender, gente, a ideia que a pessoa surda deve utilizar todos os recursos disponíveis para a comunicação. Inclusive, gente, a tecnologia assistiva, então a própria questão do aparelho auditivo, a gente tem a questão do implante coclear. É interessante quando você fala do aparelho auditivo, porque nem todo surdo vai se adaptar ao aparelho auditivo. Porque o aparelho auditivo, ele é como se fosse, vamos pensar assim, um ouvido biônico. Nós temos uma questão chamada audição seletiva. Então, às vezes, você está num lugar que você consegue, por exemplo, bloquear alguns barulhos. Ou às vezes você está numa palestra, está ouvindo alguma coisa, tem um barulho de ventilador, mas você está tão focado, tão atento no palestrante, que parece que o ventilador que está fazendo barulho nem está lá. Quando o surdo, né, ou o deficiente auditivo, se ele for usar um aparelho auditivo, o que acontece? Ele não vai ter essa seleção. Então, ele vai ouvir todos os barulhos, todos os sons que estão em sua volta. Então, muitas vezes, pode trazer uma perturbação auditiva. Por isso que é muito comum, quando a gente conhece um surdo e ele usa um aparelho auditivo, ele vai lá e ó, diminui ou desliga o aparelho, ou tira o aparelho. Por quê? Porque pode trazer, gente, outras complicações. Então, tudo isso, gente, é analisado, tudo isso é verificado, né? Tudo isso é pontuado antes do surdo começar, né? Ou o deficiente auditivo começar a utilizar o aparelho, tá? Em relação a isso. Então, sempre quando eu falei para vocês, então, sempre vai ser verificado isso, então, as possibilidades que ele vai poder ser trabalhado com ele.
A gente também vê, né, na Declaração de Salamanca, ela traz também a questão dessa linguagem gestual. Aí sim, gente, é uma linguagem gestual, porque como eu falei para vocês, a gente tem vários tipos de linguagem, né? Tanto que a gente até fala das linguagens especiais, que são as formas que a gente aprende. Como é que a gente aprende, gente? A gente aprende com exemplo de outros tipos de linguagem. A escultura, cinema, pintura, tudo isso são linguagens, né? Esses tudo são formas que a gente aprende, são formas que a gente socializa em relação a isso. Então, gente, a Declaração de Salamanca vai falar que para uma interação social também temos que respeitar essas outras linguagens que vão facilitar a formação da língua brasileira de sinais, né? Ou da língua de sinais, né? Que a gente vai saber que a língua de sinal, é interessante falar, gente, que ela não é universal. Né? A gente tem as particularidades de cada língua, igual que a gente tem na língua portuguesa. Você vê, a própria língua portuguesa nossa não é igual à língua portuguesa de Portugal. Então, a gente tem as diferenças. Então, imagine Libras. Libras também a gente tem toda essa diferença, toda essa questão sobre isso. Tá? Coloquei assim, a abordagem não valoriza a língua de sinais e desconfigura a estrutura da mesma. Então, gente, também, quando ela fala dessa preocupação, a Declaração de Salamanca, ela também vem com essa preocupação de falar, de abordar, que realmente seja valorizado a língua brasileira de sinais, ou a língua de sinais, né, no caso. Como é uma declaração, gente, universal, cada país tem o seu jeito de trabalhar essa questão. Mas a Declaração de Salamanca, ela trouxe isso, né? Ela fez esse ressalto em relação a essa questão. Trouxe aqui para vocês, gente, também interessante, o nosso ouvido, né? Olha aqui nosso ouvido, né? Então, aqui a gente tem a parte do ouvido externo, o interno e o médio. Então, gente, a primeira coisa que é interessante a gente analisar tudo isso, por que os médicos, né, principalmente os otorrinolaringologistas, eles falam que a gente deve evitar sempre, né, evitar, quer dizer, não usar, né, o cotonete, porque o cotonete vai empurrando aqui e vai prejudicando, gente, o ouvido médio ou o ouvido interno. Então, sempre é importante, quando se é feito algum exame, que hoje eu vou falar de alguns exames auditivos, para verificar aonde está a falha desse processamento auditivo, aonde está sendo falho a audição dessa pessoa. Pode ser no externo, pode ser no médio ou pode ser no interno, para realmente ver o que pode ser feito para auxiliar na audição, auxiliar que a pessoa consiga ouvir melhor ouvir perfeitamente, né? Ou ter uma qualidade melhor. Porque dependendo o que a criança tem ou que o adulto tenha, ele não vai melhorar, né? Ele, infelizmente, ele não vai conseguir ouvir. Ele vai ficar surdo a vida toda. Ou então ele pode ter uma melhora de 10%, 15%. Todos os casos são estudados em relação a isso. Até como a gente fala isso, porque pode ser uma causa patológica, biológica, pode ser alguma coisa que envolva a própria questão de uma doença, a própria questão de um acidente, algo que possa interferir em relação a isso, tá bom? Então, gente, outra coisa que eu falo, né, que eu gosto de colocar aqui, que Libras não são gestos soltos. Então, não é aquela coisa solta que muitas vezes a gente acha. Não é. Ela não é mímica. Muitas vezes há algumas coisas que você pode fazer que pode parecer que é mímica, que você vai entender, mas isso não é língua brasileira de sinais. Então, essa é uma preocupação que o surdo tem em relação a isso. Tá? Ela não é universal. Tá? Ela tem as suas particularidades. Ela tem a sua gramática própria, então vai ser diferente a forma até que esse aluno surdo é alfabetizado do aluno que é alfabetizado tradicionalmente no ensino regular, tá? Então essas são modalidades diferentes. E foi na década dos anos 60, gente, que começou mais a ter essa preocupação com isso. Como eu falei para vocês, quanto mais globalizado é o mundo, novas patologias vão surgindo e também as pessoas vão estudando mais, vão verificando mais o que está acontecendo, né, gente, o que está ocorrendo. Então, primeiramente, como eu falei para vocês, é a importância de definir o que é surdez, né, as características dessa surdez, né, identificar quais são os recursos, o que a gente pode facilitar o trabalho de aprendizagem desse aluno com surdez, se realmente ele é surdo somente, ou se ele tem a outra patologia,
né? Se além da surdez ele pode ser mudo ou ter outra... A gente tem pessoa que tem surdo-cegueira, que além de ser surdo é cego. Então, tudo isso a gente vai verificando dessa questão, a gente vai analisando para a gente fazer uma integração sobre isso. É interessante, gente, quando a gente fala muito da questão da cultura, né? O que é a cultura? Né? Cultura, gente, é um conjunto de comportamentos. Né? Quando a gente fala até da questão do surdo, a cultura surda. Vocês vão muito ouvir falar nesse termo. A cultura surda, gente, ela é um conjunto de comportamento, né? De um grupo de pessoas, né? Que tem sua própria língua, seu próprio valor, suas próprias regras, seus comportamentos, suas tradições. Isso são as culturas. Por isso que a gente fala que a gente tem várias culturas, né? A gente tem várias coisas que envolvem essa cultura. E a gente tem também, gente, a questão da identidade surda, tá? Que elas são construídas, gente, dentro do próprio segmento da pessoa surda, tá? Então isso é muito interessante quando a gente fala sobre isso. O surdo, ele gosta de ser, de ter, vamos dizer assim, respeitado o seu direito de ser surdo ou deficiente auditivo, tá? Então ele vai vendo essa questão. Então ele vai assumindo essa receptividade cultural. Claro que a gente vai ver, gente, que não são todos que se aceitam, ou a gente vai ver que existe vários tipos de identidades, por isso que é tão importante a gente abordar esse assunto. Quando a gente fala em identidade surda em si mesmo, gente, são as pessoas que têm identidade surda plena. Geralmente, eles são filhos de pais surdos. Então, ele tem uma consciência surda, né? Eles são mais politizados, então eles buscam conhecer coisas que envolvem a comunidade surda, eles acabam defendendo os seus direitos, correndo atrás de leis, correndo atrás de projetos. Ele tem uma conscientização diferenciada. Ele tem a língua brasileira de sinais, ou a língua de sinais, né? Vamos falar língua de sinais, porque isso é todos, né, que são surdos falam língua de sinais. Deveriam, na identidade surda completa, falam língua de sinais. Então, eles usam a língua de sinais, gente, como a língua nativa, né? Então, eles usam esses recursos de comunicação. Então, eles são pessoas que vão engajadas no segmento. Elas são pessoas que realmente elas lutam pelo seu direito e elas vão. Né? Até uma questão de curiosidade, são surdos que participam dos congressos, de workshop, são aqueles que estão bem ativos no movimento. Então, eles têm realmente uma conscientização surda, é isso que a gente fala. Uma consciência realmente da sua importância, do seu valor, do respeito que, ele deve, que é digno para ele, que ele merece. Então, isso a gente fala de identidade surda. Identidade surda híbrida. São surdos que nasceram ouvinte e posteriormente se tornam surdos. Então, ele já conhece a estrutura do português. Isso que a gente fala é híbrido, porque mudou de uma forma para o outro. Então, ele vai ter, por exemplo, se uma pessoa se torna surda, né, automaticamente, ela vai ter uma estrutura do português falado. Se um de nós, por alguma coisa, com algum fator, interno ou externo, né, vamos assim, ficarmos surdos, automaticamente a gente vai continuar com a estrutura do português, automaticamente a gente vai conseguir falar normalmente. O que pode acontecer, né, dependendo qual for a idade que a pessoa ficou surda, né, dependendo qual foi o conhecimento que ela teve do português, ela tem um descontrole da voz. Então, ela pode vir falar mais alto ou mais baixo, ou não ter um tom padrão. Então, às vezes, ela está falando muito alto e às vezes está falando muito baixo. Então, isso a gente fala como essa identidade surda híbrida. Nós temos a identidade surda de transição. São os surdos oralizados. Então, aquele oralizado, tá? Significa falar que ele é oralizado, gente, significa falar que ele consegue se comunicar, ele fala, tá? Então, a maioria são filhos de pais ouvintes e tardiamente descobrem a comunidade surda e eles fazem essa transição em relação a isso. Então, eles passam do mundo auditivo para o mundo visual do surdo. Tá? Então, ele vai ter só um contato com o surdo, surdo, né, depois de um certo tempo. Tá? Então, desculpa. É muito interessante quando a gente fala essa identidade surda de transição. Essa transição realmente, gente, que acontece. Aí você fala, professor, qual é a diferença da primeira que você comentou, identidade surda? Aquela, gente, você já tem um contato, os pais também são surdos, você já vive numa comunidade surda, então você já acostumou
ter esse contato com a pessoa. Vamos dizer assim, esse termo acostumou é meio estranho, né? Mas para entender bem. Quando você fala de transição, a pessoa tem um processo adaptativo, melhor, né? Um processo adaptativo em relação a isso. Por isso que a gente fala que é transição. Então, os pais vão ter um papel muito importante, ou os pais, hoje é quem cuida dele, que vai apresentar para ele comunidade surda, que ele vai se interagir em relação a isso. Identidade surda incompleta. São os surdos dominados pela ideologia ouvintista. Ele não consegue quebrar, gente, o poder dos ouvintes. Então, eles acham que os ouvintes, vamos dizer assim, são os que lideram, né? Eles acham que o ouvinte vai querer medicar o surdo. Ele, muitas vezes, ele nega a identidade surda, tá? Então, isso é muito interessante em relação a isso. Eles acham o ouvinte superior a eles. Então, a gente vê tudo isso. Porque, como eu falei para vocês, tudo isso é muito importante. Você vê que para muitos aqui vai ser até uma coisa nova, um assunto novo, né? A se falar sobre tudo isso. Por que tudo isso é novo? Por que tudo isso é interessante falar? É interessante a gente comentar todas essas identidades para você realmente conhecer o seu aluno, para quando você vai trabalhar com a criança surda, realmente você saber qual o estágio que ela está. Se ela está completo, se ela está no estado híbrido, se ela está no incompleto, né? Se ela está no flutuante, que é esse que eu vou falar agora. O que é o flutuante? São surdos que têm consciência, né? Ou não da própria surdez, tá? Só que eles são conformados e acomodados. Então, eles não militam em relação a isso. Tá? Então, eles oscilam muitas vezes de uma comunidade com a outra. Então, deu para vocês entenderem, gente, realmente como são as identidades? A identidade surda que a gente fala completa é aquele realmente que as pessoas têm uma identidade surda completa. A maioria das vezes, os pais também são surdos. Eles já vivem uma consciência uma consciência dessa diferença e ele valoriza a língua de sinais. A híbrida, gente, é aquele que eu falei para vocês. Eles são os ouvintes que depois se tornaram surdos. A de transição é essa que eles são oralizados e que depois de um certo tempo começa a conhecer a comunidade surda e, né, começa a se transitar para a comunidade surda. A surda incompleta, como eu falei para vocês, é aquele que se negam a própria surdez, ou muitas vezes se questiona muito isso. Às vezes vê muito isso. Os pais que não incentivam, quem cuida dessa criança que não incentiva, o surdo tem essa identidade incompleta. O pai e a mãe querer que ele ouça, né? O pai e a mãe querer que ele leia lábios, né? O pai e a mãe forçaram uma questão, gente, que não tem como realmente ter êxito, ter sucesso, ferindo automaticamente a identidade, tá? E a flutuante, como eu falei para vocês, é uma pessoa que tem ou não consciência da própria surdez e ele acaba ficando acomodado em relação a isso. Está conformado e ele vai mudando de uma situação para outra, vai oscilando de uma comunidade para outra. Tá? Isso é muito importante para a gente perceber, gente, para a gente quebrar os paradigmas, né? Para a gente quebrar, como eu falei para vocês, aquela palavra, por exemplo, portador, que a gente não utiliza mais, porque não são portadores. Não se usa mais o termo portador, porque o portador vem de porte, e porte é uma coisa momentânea. Por exemplo, porte de armas. Então, eu estou portando a minha arma, mas se eu vou tomar banho, eu deixo a arma do lado, então não estou portando a arma no momento. Então, por isso que não se usa também o termo portador. Né? Então, pessoa com surdez, né? Pessoa com deficiência, né? A gente é objetivo em relação a isso. Então, não se fala também, gente, como eu falei para vocês, surdo-mudo. Porque, como eu falei, nem todo surdo vai ser mudo. Tá? A gente também não... Ai, professor, então o que eu posso falar, então? Surdinho eu posso falar? Também não, porque é pejorativo. Então, você acaba utilizando o termo, gente, surdo ou deficiente auditivo. Você é surdo? Sou surdo, tá? Então, é claro, é mais objetivo, né? Mais direto em relação a isso. E o surdo não vai se sentir ferido, ofendido, se você chamar ele de surdo ou deficiente auditivo. Não. Também aqui instituir, gente, algumas leis, né? Sempre é importante a gente falar da questão de leis. Leis que norteiam a questão da deficiência auditiva em relação a Libras, em relação a tudo que envolve essa comunidade. Em 2002, gente, teve uma lei federal, né, a 10.436, do Fernando Henrique Cardoso, que ele institui a Libras como língua.
Então, somente em 2002, gente, que a Libras se torna oficialmente como uma língua que deve ser respeitada, que deve ser trabalhada e que deve ser a primeira língua do surdo. Então, ele regularizou essa situação. A gente também teve, gente, em 2005, um decreto-lei, né, que depois foi regularizado, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, que na qual ela vai falar que a gente tem que realmente alfabetizar esse aluno Libras, respeitar essa cultura desse aluno, saber das suas particularidades, saber como trabalhar essa questão. Claro que vocês vão abordar isso, vocês vão ressaltar isso, e a gente vai ver muito isso. Que a gente sabe que na prática, infelizmente, existe uma falha muito grande em relação a isso. O aluno surdo ainda não tem contato com o mesmo processo pedagógico, o mesmo processamento metodológico do aluno ouvinte. Isso a gente sabe, porque o certo, o bom seria que todos os professores soubessem Libras, mas a gente sabe que não é por aí, né, que infelizmente as políticas públicas são falhas em relação a isso. Não falando nem A nem B de governo nenhum, mas a gente sabe que no geral elas são falhas ainda em relação a isso. Em 2010, né, a Lei 12.319, ela vai regularizar a profissão do tradutor e intérprete de Libras. Né? O famoso intérprete de Libras. É muito interessante quando a gente fala do intérprete de Libras, gente, que ele tem que ser fiel realmente ao que é passado. O intérprete de Libras, por exemplo, se você está fazendo um. Você está, por exemplo, vamos dizer assim, traduzindo, né? Interpretando, vamos dizer assim, interpretando uma certa pessoa e ela falou errado, você também, gente, deverá fazer errado. Por quê? Não é você que está errando. Quem está errando é a pessoa. Então, isso tem que ser claro para o surdo, né? Para ele realmente perceber aonde está acontecendo, como está sendo feito essa interpretação. A gente vê muitas vezes que as pessoas falaram uma frase gigantesca e às vezes em um ou dois sinais é feito a mesma coisa. Por quê? O surdo, gente, ele é muito mais direto. A língua do surdo é muito mais objetiva do que a nossa. Então ele já vai diretamente ao ponto. Então a gente às vezes fica floreando muito para conversar, floreando muito para falar de um assunto, o surdo ele já vai objetivamente em relação a isso. Mas a gente vai voltar a falar daqui a pouco mais um pouco sobre isso. Então, gente, eu falei para vocês então da questão da deficiência auditiva. É um nome utilizado para uma pessoa que tem uma perda de audição ou uma diminuição significativa ou não da sua capacidade de escutar os sons. Né? Qualquer problema que acontece em relação a qualquer parte do ouvido, a parte do ouvido que eu falei para vocês agora há pouco. Tá? Isso pode levar a uma deficiência da audição. Então, existe totalmente essa preocupação. Até porque a gente sabe que o nosso jovem está cada vez mais vivendo num mundo de estímulos relacionados à audição, de estímulos auditivos. E isso realmente, gente, pode ocasionar, pode fazer realmente que pode fazer, não, está fazendo, né, gente? Não é pode. Está fazendo realmente um aumento significativo de pessoas com perda auditiva, principalmente entre os jovens. Agora, uma grande preocupação também, gente, só fazendo um paralelo, até a deficiência visual. Olha a gente ficando na frente do computador, né, na frente da televisão, na frente dessas tecnologias muito tempo. Isso também vai influenciar na nossa audição, né? Ah, professora, até na questão da visual, da audição, também, claro, a gente sabe que a gente também ouvindo muita aula, utilizando muito fone de ouvido, tudo isso vai prejudicando a audição. E o surdo, gente, é aquele que é o indivíduo cuja audição não é funcional na vida comum. Ou ele pode ser parcialmente surdo, ou ele pode ser totalmente surdo. Né? Ou pode precisar de uma prótese auditiva ou não. Lembra que eu falei para vocês do implante coclear? O implante coclear, gente, ele fica aqui, grudado na cabeça, e fica ligado ao cocleia. Então, ele é como se fosse um ouvido artificial, é como se fosse um ouvido biônico em relação a isso. É muito interessante quando a gente fala tudo isso, né? Para que realmente a gente entenda a comunidade surda, entenda isso. E o deficiente auditivo, gente, como eu falei para vocês, é o termo que mais as pessoas acabam utilizando, né? Em relação a tudo isso. Geralmente, esse termo não é utilizado para o grupo que pertence à comunidade surda. A maioria das vezes eles falam que é surdo.
Então, existe, como eu falei para vocês, gente, é importante você conhecer a comunidade surda, ter esse contato com essa comunidade surda, né, em relação a isso. Porque até quando a gente fala essa palavra deficiência, né, às vezes deficiente auditivo, é um termo ainda que ainda se peca ainda muito em relação a isso. Eu, logicamente, falo, nossa, professor, mas você está falando bastante essa palavra, porque, como eu falei para vocês, são termos ainda utilizados que, aos poucos, as pessoas querem quebrar esses paradigmas, né? Quebrar, modernizar, gente, essa visão, né? Tirar esse preconceito, tirar essa ideia antiga em relação à comunidade surda, em relação ao surdo e tudo que envolve isso. Como eu falei para vocês, surdo mudo a gente já corta, né? Não existe mais isso. E é interessante o que leva a essa surdez, o que pode causar isso. Né? No período pré-natal, que é durante a gestação, né, nesse período gestacional, desordem genética. Então, alguns fatores genéticos podem levar a uma surdez. Consanguinidade, aquilo que eu falei, antigamente era muito comum pessoas, parentes, casarem. Então, isso aumenta, gente, a tendência de ter uma dificuldade na formação desse feto. E isso pode ocasionar também a surdez. Doenças infectos-contagiosas, tá? É interessante isso, gente, que até, por exemplo, doenças infectos-contagiosas, atualmente nós já não chamamos mais de doenças infecto-contagiosas, ou a gente não chama mais as famosas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, a gente já não fala mais, a gente já fala de infecções sexualmente transmissíveis. Então, o termo doença, gente, está sendo tirado da maioria das palavras, né? Está sendo retirado da maioria dos termos médicos, né? Vamos dizer assim. Essas infecções, infectos contagiosas, como, por exemplo, a toxoplasmose, a sífilis, a rubéola, também pode ocasionar surdez. Tanto que quando você tem uma grávida, sempre é feito um acompanhamento do que ela tomou de vacinas e sempre há uma preocupação se tem contato com pessoas tiveram contato com pessoas com rubéola. Rubéola, atualmente, gente, ela não se fala tanto mais, né, de rubéola, mas de tempos em tempos a gente acaba voltando essa infecção, tá? Uma grande preocupação atualmente, né, que até a Organização Mundial da Saúde tem, está em relação à sífilis, porque a gente está tendo muito caso de pessoas com sífilis que não sabem que estão com sífilis. A sífilis é uma infecção infecto-contagiosa sexualmente falando, né, em alguns aspectos. E também, gente, a sífilis tem essa questão de ser uma doença silenciosa, de muitas vezes você não perceber o que está acontecendo com você. Você vai tendo uma fraqueza, você vai tendo alguns sinais, e que depois de um certo tempo passa. Então, às vezes, pode achar que é uma gripe, que é alguma coisa, e pode ser um caso de sífilis. Tanto é que por isso que a gestante, ela faz todos os exames, gente, possíveis e impossíveis durante esse período, tá? A questão também de uso de droga e álcool pela mãe. Também, gente, quando a gente fala drogas, todo tipo de drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Professor, como droga lícita? Exemplo, gente, um número de medicamento. A gente vive numa comunidade que as pessoas utilizam muitos medicamentos e o uso excessivo de medicamento pode ocasionar uma malformação desse feto, inclusive uma malformação nesse sistema auditivo, que pode levar a criança a nascer com uma dificuldade auditiva ou até surda. Assim como a questão da desnutrição ou da carência alimentar materna, tudo isso, gente, você vê como é importante. Por isso que é importante o do pré-natal, por isso que é a importância desse acompanhamento médico, por isso que é importante, gente, esse suporte. Então, até a gente fala, professor, e antigamente que não tinha nada disso? Por isso que a gente tinha muitas crianças que tinham essa patologia e às vezes ficavam em casas, né, como doentes, excluídas da sociedade. Agora, realmente, as pessoas estão indo atrás dos seus direitos, né, correndo atrás sobre tudo isso. Outra coisa interessante, né, como eu falei para vocês, a questão da hipertensão ou diabetes durante a gestação. Isso também pode vir a acontecer, né? Isso também é normal em relação a isso.
A pessoa tem um aumento da pressão, um aumento da glicose. Isso, gente, ocasiona o quê? Ocasiona uma pressão que pode prejudicar a formação do sistema auditivo. Bem como, gente, a questão da exposição à radiação. Por isso que a gestante tem várias coisas que ela não pode fazer, várias coisas que realmente, gente, ela tem que ser verificado sobre tudo isso, analisado caso a caso, tá bom? Vamos mais. Perinatal, durante o nascimento, né? Desculpa, gente. É que a gente vai falando muito, né? E a gente tem que beber para dar uma aliviada, né? Para dar uma lubrificada. Falta de oxigenação, gente, no cérebro, né? Essa questão anóxica. Isso é muito comum, às vezes acontece. E isso pode realmente, gente, criar um ambiente, né, uma situação propícia à criança ter uma deficiência auditiva ou até estourar o tímpano. Prematuridade, traumas no parto, estrangulamento do cordão umbilical, icterícia grave no recém-nascido, infecção hospitalar. Isso são coisas, gente, durante o nascimento que sempre tem que ser observado, sempre tem que ser olhado, sempre tem que ser analisado, sempre tem que ser refletido sobre tudo isso, para evitar realmente que a gente tenha uma problemática em relação a isso. Para que realmente a gente não tenha, gente, algo mais sério, algo mais grave para a criança durante o nascimento, nesse período de nascimento. Após o nascimento, né, gente, que é o pós-natal, a gente também se preocupa com outras questões. Infecções, por exemplo, como meningite, sarampo, cachumba. Até cachumba, porque a cachumba faz aquelas bolinhas, achava que era ruim só para os homens, né, que falavam que descia para os testículos. Não, gente. Todas essas infecções também são preocupantes em relação a isso. Uso de remédio excessivo. Olha, mais uma vez eu falando dessa questão. Falei para vocês antes da mulher, o período da gestação, né? E depois da gestação, a criança que toma muito remédio. Porque aí ela já está tomando remédio por conta própria, medicado pelos pais, né? Porque, como eu falei, por isso que a importância dessa orientação médica. Exposição excessiva a ruídos, a som muito alto, traumatismo craniano. A gente sabe que a criança nasce com a cabeça molinha, o pessoal até chama de moleira, né? E a gente sabe que isso, gente, realmente é muito delicado. Então, a gente tem que ter essa preocupação em relação a isso. A mesma coisa que eu falei para vocês de som muito alto. Tem famílias que são muito, assim, produzem muito som, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, ter um ambiente da criança acolhedor, ter um ambiente silencioso, né? Não falar tão alto. Porque tudo isso, gente, pode prejudicar esse processo da criança, tá? Então, é interessante a gente ver tudo isso, né? A gente já sempre está analisando esses fatores. Aí, como eu falei para vocês, né, gente, para comunicação surge a famosa Libras, né? Que ela é uma língua oral auditiva, o espaço visual. Ou seja, ela substitui, gente, né, através dos sinais manuais, da sua recepção manual, o que realmente a gente está aprendendo, né, o que realmente a gente convive, o que realmente a gente vai lidando com isso. Né? Então, como eu falei para vocês, a Libras ela vem com uma visualização, né, uma atenção ao olhar, ela é extremamente expressiva, ela é extremamente ela visa seus gestos, sua forma de interpretação. Então, a gente vai ver isso com a Libras, porque, como eu falei, quando você é oralizado, você expressa muitas vezes os seus sentimentos através da fala. Nesse caso, você vai utilizar muita expressão em relação a isso. Né? Você vai utilizar muito isso, tá? Para chegar, gente, numa comunicação, como eu falei para vocês, né? Para chegar numa comunicação sobre isso. Então, como eu falei para vocês, não é mímica, tá? Não é mímica. Ela tem realmente, ela não são gestos soltos. Ela tem toda uma preocupação, né, com esses sinais icônicos, né? Tem toda a preocupação com relação a isso. Então, vamos lá. Opa. Existe uma coisa chamada manual tecnológico, gente, que é a forma como você soletra, né, os sinais
de Libras. O A, o B, o C, o D, o E, o F. Ou seja, como às vezes você vai falar, às vezes a palavra é muito difícil. Por ser muito difícil a palavra, você vai automaticamente descrever essa palavra. Você vai, vamos dizer assim, soletrar essa palavra. É o que muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a pessoa vai falar um nome, qual que é o seu sobrenome? Schwarzenegger. Soletra para mim. Obviamente, gente, que o alfabeto manual você utiliza quando você tem uma palavra que não tem um sinal próprio. Esse aqui é o sinal, a palavra de o gesto de sinal, né? Quando você conhece um surdo, a primeira coisa interessante é que existe o batismo. O surdo ele vai te dar um sinal, que é uma forma de você ser conhecido e reconhecido dentro da comunidade surda. Por exemplo, César. César tem vários César. Mas quando falar o César, que esse é o meu sinal, que é do óculos, e na época eu só usava só cavanhaque, não usava barba. Então, esse sinal, gente, é um batismo que o surdo te dá, que sempre ele vai perguntar qual é o seu sinal. Qual que é o seu sinal? Para que realmente, gente, já conheça. É como se fosse, como eu falei para vocês, é um batismo carinhoso em relação a isso. É uma forma de você conhecer essa pessoa, de você fazer uma integração sobre isso. Então, isso é muito, como eu falei, isso é muito legal, gente. Como eu falei, é muito bom ter o convívio com a comunidade surda, tá? Esse alfabeto manual tecnológico, gente, como eu falei para vocês, a gente tem todos os alfabetos que a gente utiliza para soletrar letras e números. E sempre a gente vai ter, quando não tem um sinal próprio, automaticamente a gente utiliza esse manual, esse alfabeto. Quais são os parâmetros que a gente tem, né? A flexibilidade que a gente tem sobre tudo isso. Sempre importante, gente, a gente pensar que nós temos parâmetros quando se fala de Libras. Primeiramente, gente, é a configuração das mãos. É a forma quando você faz a mão. Por exemplo, o mesmo sinal, a mesma configuração de mão, ele pode ser para várias coisas. O que às vezes vai mudar, gente, é o ponto de articulação. É aonde você vai colocar a configuração da mão, tá? Calma que depois eu vou explicar tudo isso, tá, gente? Terceiro, você vai ter movimento ou não, porque nem sempre vai ter movimento. Às vezes pode ser uma coisa parada. E a orientação é qual o sentido? Se é para frente, se é para trás. Então, gente, e além disso, a expressão facial. Então, esses 5 itens, gente, que eu vou voltar a falar para vocês agora, são importantíssimos quando a gente vai falar em Libras. Primeiro, configuração de mão. Então, você vê a forma da mão. Segundo, o ponto de articulação. Aonde vai ser o ponto de articulação no seu corpo que você vai fazer a Libras. Depois, gente, o movimento. Se vai ter movimento ou não, o sinal. Depois, gente, com a orientação. Para frente, para trás, para lá, para cá, tá? E depois, gente, a expressão facial ou corporal. Porque, por exemplo, se você vai fazer um sinal, por exemplo, como esse aqui, ó. Tá vendo, gente? É feliz. Se eu fizer o feliz assim, ó, vai parecer que eu tô feliz? Não vai parecer que eu tô feliz. Assim, felicidade. Olha a minha cara de felicidade. Né? Nós, ao conversarmos, né? Você às vezes expressa, gente, hoje eu tô tão feliz. Na minha voz eu coloquei uma conotação de felicidade. Ai, gente, hoje eu tô tão triste. Nossa. Eu coloquei na minha voz. Como o surdo, a comunicação dele vai ser através da Libras, ele vai usar a intensidade da sua expressão facial ou corporal. Por quê? Por quê? Ó, mas olha a minha cara de interrogação. Então, isso é muito fundamental quando a gente vai falar sobre Libras, tá, gente? Então, a primeira coisa é o parâmetro, é a forma da mão. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, por exemplo, o amar. O amar é assim, ó. Quando você faz no peito, é amar. Quando você faz aqui, é laranja. E quando você faz aqui, aprender. Então, a configuração da mão é igual, só que o ponto de articulação é diferente. Então, é aqui amar, aqui é laranja e aqui aprender. Tá?
E aqui também, além de laranja, é sábado. Sábado também aqui. Como que ele vai diferenciar um do outro, gente? No que a gente diz que é o contexto, tá? É no contexto. Às vezes na própria frase. É a mesma coisa se eu falar para vocês a palavra sela. Sela pode ser várias coisas. Sela do cavalo, sela do verbo selar, ou sela de cadeia. Como é que você vai entender, muitas vezes? Na frase, no contexto. Então, isso é muito interessante quando a gente fala do surdo. Então, a gente viu que tem a configuração de mãos, né? O ponto de articulação, se vai ter movimento ou não, ó. Ó, casado, né? São isso que a gente vai ver. Se vai ter orientação, se é para ó, para lá, para cá, você, eu, antes, depois, tá? Que é o movimento. E também, como eu falei para vocês, a expressão ou facial ou corporal. Interessante, gente, que sempre vai ser abordado. Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Opa. Sempre vai ser ressaltado, falado, expressado a Libras, sempre da barriga para cima. Poucos são os sinais, gente, que você utiliza até a região do abdômen. A maioria é muito mais a parte de cima. Por quê, gente? Porque realmente o intuito é que a pessoa consiga olhar para a pessoa. Então, até quando você vai fazer um sinal, você faz o sinal olhando para a pessoa. Feliz, ó. Né? Professor, que é o P, tá, gente? Faz olhando para a pessoa. Porque, afinal de contas, você está se comunicando em relação a isso. Então, isso é muito interessante, muito importante você pensar sobre isso. Né? Sempre é bom você ver isso. Então, como eu falei, gente, sempre quando a gente vai analisar, sempre quando a gente vai ver a questão de Libras, sempre a gente vai ter que pontuar esses fatores, né? A gente sempre pontua essas questões. Professor, e se eu falar alguma coisa errada? Né? Tem algum problema? Não, gente, né? Como eu falei, acontece em relação a isso. Né? O que a gente tem que quebrar esses mitos em relação a isso. O que a gente tem que quebrar é essa questão de ter receio de falar sobre isso. Né? Receio realmente de não se envolver na cultura surda. Tá? Então vamos lá. Espero que vocês estejam gostando da aula, tá, gente? Categorias mista, quando o problema está localizado em ambos os mecanismos de uma pessoa. Quando a gente falou de surdez, né, quando a gente fala de tudo isso, primeira coisa como eu falei para vocês. Então não esqueça, gente, como eu falei, a morfologia, né, o estudo interno da palavra falada é diferente, que até a gente vai ver isso hoje. Tá? Quando a gente fala dessa questão do surdo, muitas vezes, gente, o que levou isso é misto. Então, o problema que levou a essa questão desse mecanismo falho, né, a gente vai analisar o que é. Se é misto, se é central, se é realmente, gente, parcial, se não é. Professor, como assim? Dá uma luz para gente. Você vai verificar o que levou a pessoa a ter uma perda auditiva. Quais são as informações que acontecem. É muito comum, às vezes, a pessoa ter, gente, uma falha no processamento auditivo. É aquilo que você falou alguma coisa e ela demora um tempo para processar. Ela tem um certo delay em relação a isso. Então, por isso que eu falo para vocês que todos os fatos são analisados. Quando a gente faz um exame, a gente vai analisar todos os fatores que levam a isso, né? Todos os mecanismos que levam a isso. Pode ser, às vezes, gente, falta de atenção. É até como a gente brinca, a diferença do ouvir e do escutar. O ouvir, gente, é você conseguir ter a capacidade de ouvir. O escutar é você estar processando. Às vezes é muito comum a pessoa falar assim, você não tá me escutando, né? A pessoa tá te ouvindo, mas ela tá te ouvindo como se você estivesse falando assim, blá, 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 blá. Ela tá, ó, prestando atenção em outra coisa. Então, por isso que é muito interessante, sempre a gente analisa esses fatores, né? Desse sistema, gente, nervoso central. O que leva a isso? Como eu falei para vocês, uma pessoa que está com uma falha no processamento auditivo pode ser por vários fatores. Pode ser por estresse, cansaço, depressão, desmotivação. A aula tá chata, a aula não tá interessante. Então eu tô aqui, ó, mas só o corpo, porque ó, o pensamento tá longe. E isso vai levar a gente a essa defasagem. Por isso que tudo isso a gente analisa, por isso que tudo isso a gente verifica, tá bom? Grau de surdez, gente, como eu falei para vocês, a gente tem um parcialmente surdo, né? E os surdos.
E a gente vai analisando tudo isso, e a gente vai vendo tudo isso, né? Até chegar, gente, nessa parte de anacústico, né? Os anacústicos são aqueles que são totalmente surdos, né, gente? Que tem a anacusia, que é totalmente surdo, que é aquela severa. E a gente tem os decibéis que levam a tudo isso. Coisas que levam a tudo isso, tá, gente? Que é sempre importante a gente analisar, a gente verificar, a gente pensar e ver tudo isso. Por exemplo, gente, uma pessoa, um aluno que tem uma perda, né, de 20 até 40 decibéis, ele já não percebe, ele tem uma surdez leve, ele já não percebe todos os fonemas das palavras, ele vai ser considerado como desatento, ele vai solicitar com frequência a repetição de algumas palavras. Isso não vai impedir, gente, que ele tenha uma aquisição da linguagem. Não, mas ele vai causar, gente, uma dificuldade de articulação e uma dificuldade na leitura e na escrita. Então, aquela pessoa que às vezes você está falando... Oi, desculpa, repete para mim. Por quê? Deu para vocês entenderem? É aquela pessoa que já perde, gente, já fica, se torna desatento. Se tem alguma coisa que se fala, que se utiliza muito a parte oral, ele se perde em relação a isso. Então, ele começa a ficar desatento, ele acaba criando até uma certa irritabilidade em relação a isso. Então, isso que a gente fala, gente, que é uma surdez leve, uma perda de 20 até 40 decibéis. De 41 a 55, gente, já é moderada. Então, ele já tem uma necessidade de uma voz com mais intensidade para ser percebida. Ao telefone, ele não escuta com clareza. Muitas vezes, eles trocam as palavras ouvidas por ser parecida. Rato e pato, tá? Né? Eles trocam as palavras parecidas. Além de trocar, gente, as palavras parecidas, acontecem também, às vezes ela tem uma dificuldade, por exemplo, com a voz masculina, com a voz feminina, de identificar se a voz é masculina ou feminina. Ou às vezes ela tem uma dificuldade com uma voz mais grave, né? Então, são particularidades que tem dessa surdez moderada. Isso é uma perca de 21 a 55. Acentuada, gente, quando o aluno já tem de 56 a 70. Então, já não escuta alguns sons importantes da vida, do dia a dia. O telefone tocar, a campainha, a televisão já tem que ser muito mais alta. Já precisa, muitas vezes, de um aparelho auditivo, né, de um apoio visual para isso. Já tem um atraso na linguagem, nas alterações articulatórias. Então, até a questão do próprio processamento auditivo dele está comprometido em relação a isso. Então, a surdez acentuada é uma característica muito evidenciada atualmente, gente. A gente tem muitas pessoas que já estão no caso de surdez acentuada. Então, já não ouve a campainha, já não ouve o telefone, já não, algumas vozes, né, não ouve só se for muito próximo da pessoa, né? E já começa com isso apresentando, gente, várias dificuldades, como eu falei para vocês, né? Até na aprendizagem. A surdez severa, aquele que ele já tem uma perda auditiva de 71 a 90 decibéis. Então, gente, ele já não entende, por exemplo, a voz humana, ele já não começa a ouvir os sons, ele já começa a ter uma dificuldade na aptidão da precisão geral, ele já começa a recorrer à leitura labial, né? Ele já começa, gente, a ter uma necessidade de utilizar 100% quase os outros recursos para conseguir se comunicar. Muito interessante quando eu falo para vocês que a gente tem que analisar o caso clínico, né? Que é analisado o caso clínico para nós como professores sabermos, porque quando você tem às vezes uma surdez severa, às vezes você está ouvindo sons do nido. Então imagina uma pessoa ficar a vida toda ouvindo os unidos. Imagina isso, que horrível. Então, por isso que tudo isso é analisado, por isso que tudo isso é visto, né, pela equipe médica, pelos profissionais, para que realmente tenha uma melhoria da qualidade de vida dessa pessoa, desse aluno, enfim, tá? A surdez profunda, gente, o aluno já tem uma perda acima de 91 decibéis. Então, ele já não identifica a voz humana, ele já é surdo. Né? Ele pode sentir agora, gente, ele é quase surdo, né? Ele não é surdo. Ele consegue ainda só alguns sons muito graves. E que são graves que transmitem vibração, como o trovão, o helicóptero, uma britadeira.
já é muito grave, já tem que ter o atendimento especializado, isso desde da Severa, a gente já tem que ter um atendimento especializado educacional, né, para que realmente a gente consiga melhorar a sua oralidade, consiga melhorar em todos os seus aspectos do seu cognitivo, tá? E, como eu te falei para vocês, né, gente, a parte da perda total da audição, que aí ele pode ser considerado surdo. Aí já não tem, não temos mais meios médicos, né, para a gente auxiliar esse aluno em relação a isso, tá? Alguns sinais identificadores, né, dessa questão dessa surdez, o que identifica, que a gente vai analisar, o que a gente tem que pontuar em relação a isso. Criança, gente, que não se assusta com porta batendo ou outros ruídos fortes. Então, a gente já tem que ficar com um olhar de observação em relação a isso. Criança que não acorda com música alta ou com barulho repentino, que não atende quando são chamadas. Tudo isso a gente cria um indicador, que a gente fala, são sinais e indicadores. São crianças distraídas, desatentas, muitas vezes apáticas, porque ela vai ter uma dificuldade, gente, de se concentrar. Então, por isso que realmente a gente fala sobre isso. Criança que não fala após os 2 anos de idade. Opa, porque a criança tem que falar, gente. Nem que não tem, lógico, né? Ela não vai ter a fala completa, mas ela já começa a se falar sobre tudo isso. Então, são parâmetros que a gente já começa a ter sobre isso, tá? Criança que parece ter atraso, gente, no desenvolvimento neurológico motor. Então, parece que ela tem um atraso em relação a isso. Por que vai parecer que ela tem, gente? Porque às vezes a gente tem a tendência de achar que a criança surda tem outras patologias, e não necessariamente ela vai ter. O que acontece, gente, que vai o tônus dela, né, gente? Os movimentos dela vão ser diferentes. Afinal de contas, porque ela vai, vamos dizer assim, é um dos sentidos que está sendo, que ela não tem, que está tendo uma fragilidade, que está tendo alguma coisa sobre isso. Tá? Alguns exames que a gente tem em relação a isso, né? Hipnaciometria. A hipnaciometria, gente, ele é um exame que ela fornece a integridade do ouvido médio. Como é que está o tímpano? Como é que está o desenvolvimento? Realmente sobre isso. Porque às vezes a pessoa sente vibrações. Algumas vibrações ela ouve, ela entende, outras não. Né? Então, tudo isso a gente vai perceber, a gente vai analisar, né? O especialista ele vai ver tudo isso, então ele vai analisar como é que está essa questão dessa integridade funcional do ouvido médio. A gente tem a audiometria do Bera, né? Quando tem uma ausência de resposta em procedimento anterior. Então, a gente vai ver, gente, a questão dessa condução nervosa. Se realmente, como é que está esse processamento auditivo. Isso é feito para adulto, para criança, gente, em todo o período em relação a isso. Tá? Isso, gente, alguns exames que a gente tem. Claro que depois, dependendo da patologia, é feito outros exames mais específicos em relação a isso. O que a gente fala também que é direito dessa criança, né? Automaticamente ela vai ser uma criança de inclusão. Então ela precisa realmente, gente, de um apoio desse recurso. Ela vai ter um apoio nesse contraturno, né? Uma sala complementar, né? Como a gente fala assim, ó, na mesma sala de aula dos demais alunos, mas não oferece atendimento complementar. Ou seja, o certo, gente, por lei, dependendo qual for a patologia, o nível de surdez dessa criança, claro, ela tem um atendimento educacional especializado. Algumas não necessitam. Por isso, como eu falo para vocês, sempre é verificado essa situação. Se realmente ela vai precisar, se realmente ela não vai precisar, e se ela for precisar, qual recurso que ela vai precisar em relação a isso. A chegar a um ponto de precisar de um intérprete de Libras, a precisar de um profissional em relação a isso. Tá? Língua brasileira de sinais, gente, como eu falei para vocês, ela é o idioma utilizado pelo surdo. Ela é gestual visual, não é mímica, porque ela utiliza muito a questão da visão em relação a isso. Ela tem uma linguagem própria. Sempre a gente vai começar, gente, sempre a gente vai assim, pensar o jeito que ele vai falar. Por exemplo, em Libras, ele vai falar, por exemplo, gente, o objeto, o sujeito e o verbo. Por exemplo, futebol, João, gostar. É o contrário do que a gente fala em português. De futebol, o João gosta. Tá? Futebol, João não gostar. São coisas diferentes que a gente fala. Né? Eles utilizam primeiro, gente, então sempre o objeto, o sujeito e depois o verbo.
Por exemplo, eu perder livro. Livro eu perder. Eu perdi meu livro. Livro eu perder. Então, sempre é, gente, diferente a forma que ele vai se falar, tá? Sempre é diferente, gente, o foco em relacional sobre isso. Então, por isso que sempre é interessante a gente analisar esse fenômeno linguístico em relação ao surdo, né? Então, por isso que a gente sempre fala, é o saber, saber fazer bem. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar do intérprete de Libras, que a gente estava falando do intérprete de Libras, que a gente falou tudo isso? Falei para você, gente, que o intérprete de Libras, realmente, ele tem essa função de facilitar essa comunicação. E ele realmente tem que fazer literalmente, fielmente, o que está sendo falado e vice-versa. Para que realmente a gente mantenha a fidelidade da língua. É a mesma coisa se eu tiver se eu for para algum lugar, um outro país, e eu quiser conhecer a língua. O intérprete vai ter que falar exatamente o que está sendo falado, mesmo que a pessoa me passe uma informação errônea. Então, por isso que eu falo, gente, que é importante tudo isso. Muito se fala, gente, que alguns aspectos favoráveis, quando a gente fala de tudo isso, é o aluno surdo aprende com mais facilidade quando ele se sente mais seguro, quando realmente ele sabe que ele está sendo compreendido e ele consegue compreender. O processo do ensino-aprendizagem, gente, se desenvolve de forma muito melhor, se desenvolve de forma muito mais prazerosa quando acontece essa participação mútua em relação ao surdo. Claro, gente, quando a gente fala, o trabalho fica muito menos exaustivo quando realmente você tem um suporte da Libras, né? Quando você tem um suporte do professor. Claro que é importante quando você tem um profissional, um intérprete dentro da sua sala de aula, que o professor fica com mais tempo de atender os outros alunos. Ele não se cansa tanto em relação, gente, às aulas. Porque imagina você tendo uma quantidade significativa de aula e, além disso, você ainda ter que lidar com o aluno surdo, né? Quando eu falei esse ter que lidar, vocês viram que eu coloquei um termo meio pejorativo, porque, tipo assim, muitas vezes a pessoa coloca como um fardo realmente essa situação. Por essa questão, como eu falei para vocês, né, gente, do despreparo, da gente às vezes não estar preparado realmente sobre isso, né, da gente não estar preparado realmente de lidar com isso, tá? Aspectos desfavoráveis, né, gente, que eles falam tudo isso, né, que prejudicam, né, que são analisados em relação a tudo isso. O intérprete pode não conseguir passar o conteúdo da mesma forma que o professor. Então, também tem essa preocupação do intérprete de Libras ter uma dificuldade em entender o que o professor está falando. O intérprete precisa ter uma formação escolar adequada para conseguir acompanhar o ritmo. Tanto que a maioria das vezes, gente, o intérprete de Libras, a maioria que eu conheço são professores que já ministram aula, que já tem uma didática, que já entende a metodologia da educação, já sabe realmente como é que funciona esse ambiente, né? O aluno foca sua atenção no intérprete, não no professor. O ideal seria que o professor soubesse Libras, claro, porque o que acontece? Ele vai ficar olhando, gente, para o intérprete. E o intérprete não vai ficar na sala ao lado do professor. Ele vai ficar do lado do aluno surdo. Então, o aluno surdo ele vai ficar olhando para o intérprete e não para o professor. É diferente quando você vê, por exemplo, na televisão, que a janelinha fica do lado da pessoa. Então você já consegue ver as emoções, já consegue ver o visual da pessoa. Lá não, gente, você não vai ficar porque a escola não vai colocar do lado do professor o intérprete de Libras, porque o professor vai ficar andando, né, o professor fica gesticulando, tem uns alunos que são ouvintes que podem perder a atenção, né, desfocar a atenção em relação a isso. Então, gente, vocês viram quantas coisas que envolvem tudo isso. Lembra que eu falei para vocês da aprendizagem, gente? É muito importante quando a gente fala da aprendizagem sobre tudo isso. Como eu falei para vocês, gente, a luta do surdo é uma luta legislativa, né? É uma luta realmente de querer realmente que as coisas se modifiquem. Até a questão do próprio cinema. O cinema nacional, gente, o filme é dublado, porque a língua é portuguesa. Então, é em língua portuguesa. Por que não fazer um filme brasileiro legendado? Porque senão como é que o surdo vai ao cinema assistir um filme brasileiro que é dublado, né? Porque hoje o filme já é na língua portuguesa. Se ele vai num filme estrangeiro, aí sim ele pode assistir um filme legendado, que ele vai conseguir acompanhar normalmente essa obra. Então, gente, tem essa preocupação em relação a isso, né?
Existe a preocupação também, gente, da contratação de professores que ministrem aula em Libras, que utilizem a Libras em relação a isso. Tanto que muitas coisas foram se modificando. Por exemplo, desde 2002, desde 2002, começou a obrigatoriedade de Libras nos cursos de pedagogia. Desde 2002. Desde 2015, né, começam os cursos de letras e nas demais licenciaturas. 2015. Então, olha, gente, como uma coisa agora que aconteceu faz pouquíssimos anos, 6 anos em relação a isso, né? Então, olha como a gente vai mudando, como a gente vai analisando, como a gente vai vendo tudo isso. Tanto é que você pode perceber que todos os cursos de licenciaturas agora tem que ter Libras. E eu acho, gente, que além do Libras tinha que ter Braille também, que também é importantíssimo. Mas, como eu falei, a lei da inclusão, né, as leis que norteiam o direito dessa criança, desse estudante, desse aluno, ainda está muito a passos de tartaruga em relação a tudo isso. A gente vê que a gente começou a ter, por exemplo, gente, só em 2006 que teve uma faculdade que teve a pedagogia bilíngue, que tinha, né, pedagogia tanto para surdo quanto para ouvinte. Então, olha quantas coisas a gente ainda está em passos de tartaruga em relação a isso. Mesmo sendo previsto em lei, mesmo tendo que a gente trabalhar tudo isso, mesmo amparados pelo MEC em relação a isso, né? Mesmo, por exemplo, gente, a gente tendo luta das categorias, né, como a FENES, que vê essa questão, né, que trabalha essa questão, né, que vê essa questão da importância de você ter esse bilinguismo, de realmente ser respeitado essa questão, tá? Então, gente, eu falei para vocês, a própria questão da aprendizagem. Olha como eu falei para vocês, em português, de futebol o João gosta, Libras, futebol o João não gostar. Então, essa é a diferença que a gente vai vendo, que a gente vai analisando sobre tudo isso, que a gente vai pontuando sobre isso. Como eu falei para vocês, gente, quando se fala na alfabetização do surdo, existe toda essa preocupação de como lidar com tudo isso, né? De como respeitar essa língua materna deles, né? Perceber realmente que faz parte desse contexto dele, que realmente a gente vai ter que analisar todos essa forma realmente sobre tudo isso, tá? Outro fator que a gente também lida, né? Como eu falei para vocês viram quantas coisas que envolvem tudo isso. Também envolve, gente, a importância do papel da família ou de quem cuida desse surdo. Lembra quando a gente falou da questão da identidade surda? Lembra quando a gente falou da questão desse comprometimento que é importante, que deve ter em relação a tudo isso? Então, a gente também fala, gente, da importância da conscientização dessa família, da família também participar desse processo, ou de quem cuida dele. Primeiramente, gente, até a gente chegar no laudo, até realmente chegar a pontuar realmente essa questão, a gente tem vários fatores que vão envolver. Primeiramente, gente, a questão do choque. A família vai levar um choque ao perceber que a criança ou é surda ou tem uma deficiência auditiva. É um choque. Depois, gente, vai ter a reação. Porque depois que tem um choque, qual vai ser a reação que você vai fazer? Vai chorar, vai... Enfim, né, o ser humano, a gente tem várias coisas que podem acontecer sobre isso. Porque, como eu falei, gente, a gente tem, às vezes a criança pode ter patologias múltiplas, deficiências múltiplas que vão levar, que uma entre elas, né, a surdez. Às vezes é somente a surdez. Por isso que tudo isso, gente, é analisado, tudo isso é visto, tudo isso é conversado, tudo isso deve ser discutido. Depois, gente, do choque, da reação, a adaptação. Porque realmente vai ter que fazer uma adaptação. Adaptar essa questão. E para a gente fazer adaptação, a gente precisa estar bem orientado sobre isso. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que são surdos, que aí, quando eu vou visitá-los, como é que eles sabem que vai tocar a campainha? Porque na sala deles tem uma lâmpada que, quando toca a campainha, a lâmpada acende. Então, automaticamente, eles já sabem que alguém está na porta. Então, olha como as coisas acontecem. O surdo então não tem celular? Lógico que tem. Ele utiliza o WhatsApp, ele utiliza outros recursos que tem. Então, por isso que a gente fala, gente, que é a questão da adaptação. Então, a primeira fase que a família passa é a questão do choque, a reação, a adaptação e a orientação.
Até porque, gente, quando a criança vai entrar na escola, a criança surda ou deficiente auditiva, ela já tem que estar com uma adaptada, orientada em relação a isso. Para a escola poder também dar o subsídio, dar o sustentáculo em relação a isso. Não ficar somente a cargo da escola essa informação, a cargo da escola essa orientação. Até porque, por exemplo, gente, só eu estou amando aqui a questão da própria orientação. O próprio profissional da educação, ele vai ter que saber realmente o que aconteceu, né? O que levou a criança a estar nessa situação, se é desde nascença, se não é desde nascença, se foi um trauma, se não foi. Eu tenho uma amiga que ela ficou surda no assalto, e, infelizmente, o bandido deu um tiro muito próximo do ouvido dela e estourou o ouvido, né? Então, ela teve toda essa questão. Então, ela perdeu a audição de um ouvido. Do outro, ela teve uma perda significativa, mas consegue viver sem precisar usar aparelho auditivo, tá? Outra questão, gente, como eu falei para vocês, é o impacto dessa descoberta. Ansiedade, raiva, negação, culpa, depressão, preconceito, rejeição, superproteção, todos esses fatores que envolvem, que a gente também vai trabalhar, que a gente também vai lidar com isso, tá? Ansiedade, meu Deus, e agora? Ai, a raiva, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é disso, a culpabilidade. Depressão, ai, meu, como será a vida? Isso tanto em relação à família, gente, como à própria criança, né? Ou própria pessoa, quando se descobre surda. Preconceito, né? Até coloca além do preconceito, também o pré-tracinho conceito. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? A questão da rejeição, né? Dessa superproteção. Muitas vezes a pessoa tem a tendência de querer super proteger a pessoa. Ai, meu Deus, coitadinha, ela tá precisando de carinho, agora tá precisando. Não. Como tem gente fala, tem gente que vai falar com o surdo e fica, oi, tudo bem? Aí o surdo não é, o surdo vai falar, poxa, sou surdo só. Você tá achando que tem o quê? Então, essas questões que a gente fala, que a gente analisa. Ou você vê um surdo, você quer atravessar o surdo, atravessar a rua. Mas ele tá chegando, ele tá vendo. Não precisa de ajuda. Então, são essas questões que, como eu falei para vocês, gente, que é a adaptação que é importante ter, tá? Em relação às orientações educacionais, o que é importante? Apoio de um psicólogo e de um serviço de assistência social para a família precisa ter, ou quem cuida precisa ter, porque são mudanças que acontecem, gente. Então é importantíssimo isso. É importantíssimo ter um apoio desses profissionais, dessa equipe multidisciplinar, para dar um suporte para a família, para dar um suporte para a criança, para saber como trabalhar, para saber como estruturar tudo isso. Família deve ser motivada, gente, e ver um futuro realmente para a criança, né? Ver uma esperança, ver uma convicção, não achar que agora o mundo acabou, que agora eu tenho uma criança que será para mim a vida toda, uma criança que agora vai sofrer muito preconceito, uma criança que agora não vai se desenvolver. Ai, meu Deus do céu, e agora? Não. Tem que pensar, gente, realmente essa importância de como ela pode realmente crescer, amadurecer e se desenvolver em relação a tudo isso, tá? Desafios, como eu coloquei para vocês, gente. A gente tem os nossos desafios, que primeiramente é colocar o surdo na sala de aula, junto com professores, que saibam realmente isso. A gente sabe que muitos acabam não sabendo como lidar com o surdo. A gente sabe que, infelizmente, são poucos os surdos que terminam o ensino médio. Muitos surdos ainda não sabem nem ler nem escrever. Muitos surdos ainda nem chegar na faculdade não chega. Né? A quantidade de surdo que chega na faculdade é mínima, é muito mínima, mesmo tendo todas as condições de poder ter acesso ao ensino superior, eles acabam não tendo, porque por todas essas falhas, essas propostas governamentais que acabam não atendendo a comunidade surda, não atendendo a necessidade deles, tá? Então, a gente sempre coloca, gente, assim, qual o desafio dos nós professores que a gente atua com aluno surdo, a respeito do surdo, identidade surda de sua língua. Então, olha quantas coisas que a gente desafia, que a gente vê, que a gente pontua sobre tudo isso. Por isso, gente, que precisa sempre a gente estar aberto em relação a isso. Né? A nossa aula, hoje, a gente abordou essa questão da Libras, a gente abordou a questão da comunidade surda, da identidade surda. Vou deixar para vocês, gente, no portal do aluno e também nos grupos, uma apostilinha de Libras para vocês começarem a gesticularem em relação a isso, para vocês terem uma familiaridade em relação a isso, tá? Vocês começarem a ter um materialzinho para vocês e
importante é o que a gente sempre perceber. Sempre é bom, gente, a gente entender, compreender e arriscar-se também em Libras. Não ter medo de aprender Libras. Não ter medo de conversar com o surdo. Não ter receio de errar algum sinal. Não, é errando que se aprende e assim a gente vai fazendo, tá bom? Gente, até a nossa próxima aula. Um abraço e até!